Infelizmente, o diabetes é uma doença inflamatória. Então, os pacientes que são acometidos da Covid-19, que não estejam com bom controle metabólico, infelizmente, eles têm uma repercussão pior com a saúde, tá? Uma doença inflamatória, chegando outra doença inflamatória. Duas doenças inflamatórias descompensadas pioram o quadro do paciente. Então, assim, aos diabéticos a gente pede dieta, exercício, uso regular das medicações e bom controle glicêmico. Se a gente tem tudo isso sob controle, a doença chegando, a doença traz menos prejuízos à saúde. Então, diante disso, o diabético ele tem mais complicação porque ele tem uma doença inflamatória. Mas se a gente reduzir essas questões de alimentação, exercício, controle da doença, a gente também diminui as chances de ter uma evolução desfavorável frente à Covid-19. Então, nesse caso, o diabético tem que ter a disciplina, né? Pelo menos seguir essa dieta, seguir esse conselho como a senhora passou, sobretudo com também a atividade física. Isso, a disciplina. No momento mesmo, a atividade física que a gente está recomendando é uma atividade física ao ar livre, como a caminhada, uma alimentação balanceada, sem gordura, sem fritura, sem açúcar, sem excesso, perder peso, fazer uso regular das medicações e vir ao endocrinologista para ter uma ajuda a mais no controle da doença. Doutora, a senhora que está atendendo, está nessa linha de frente de combate, lógico, tem vários pacientes, tem tido esse problema muito grande mesmo, só que os pacientes têm seguido à risca tudo isso, ou eles têm negligenciado um pouco, não têm levado muito a sério a questão que a diabetes, que no caso dessa doença da diabetes passa a ser um fator de risco nesse caso da Covid? Na verdade, assim, cada paciente é diferente, né? Então, assim, tem pacientes que têm um bom controle metabólico, uma grande parte dos pacientes não se incomodam em controlar a doença, tá? Mas a doença em si é um problema inflamatório. O COVID faz uma doença inflamatória. Então, o que a gente pede para diminuir realmente essas complicações que podem vir a ter, a gente pede para manter o controle metabólico, que é tudo isso que a gente falou, tá? Às vezes não depende só do paciente, depende da resposta inflamatória do organismo do paciente. Tem pacientes diabéticos que têm a COVID e não tem absolutamente nada, nenhuma repercussão clínica maior. Mas a grande maioria tem essas repercussões clínicas ruins, exatamente pelo diabetes ser uma doença inflamatória, que produz muitas citocinas, tá? E essas citocinas nos agridem, tá? E vem com o agressor, que é o COVID, então junta as duas coisas, e aí o quadro clínico fica um quadro mais difícil, tá? Mais assustador. Então, nesse caso, o conselho para a pessoa diabética que está ouvindo agora a gente aqui é manter pelo menos essa questão da dieta, como a senhora falou no início, mas a resposta imunológica, no caso até a questão do organismo, depende também de cada um, como a senhora colocou aí. Tem pacientes que tem a diabetes, mas passa até a Covid, mas às vezes de forma bem leve. Então, isso aí é a questão do organismo, é questão genética, é isso, doutora? Eu não digo nem questão genética, mas é do organismo também de cada um. O COVID é uma doença muito nova ainda, é uma doença que a gente está patinando. O que hoje é verdade, amanhã não é verdade, e daqui a uns dias nós sabemos mais verdades. Mas assim, o que nós temos certeza é que é uma doença inflamatória, as duas, tanto diabetes como COVID. Então, assim, o que a gente puder evitar, de distúrbio metabólico para não piorar a doença, a gente tem que evitar. E não esquecer nunca de usar a máscara, de lavar as mãos, de usar o álcool gel e de manter o distanciamento social.